Pastor Jorge. Boa noite, amados. Boa noite. Tem alguém dormindo aí? Ou é o calor? Eu acho que é o calor, né, gente? O calor tá de derreter. A minha prima hoje estava mandando mensagem lá, dizendo que o ventilador dela fez um pedido, né? Pediu para comprar um ar-condicionado que ele não está aguentando mais. Então, está mais ou menos nessa proporção. E nós estamos ainda na primavera. Então, a tendência é chegar o verão, esquentar um pouquinho mais. Mas, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos conduzido. E é bom estarmos aqui para agradecer ao Senhor por todo o amor que Ele tem nos dispensado a cada dia, a cada manhã, a cada instante. Fui informado ainda agora que as eleições aqui em São Gonçalo foram definidas. E o capitão Nelson foi eleito prefeito da cidade de São Gonçalo. Então, quer você goste ou não do prefeito eleito, você é obrigado a orar pela vida dele. Quer você goste ou não do governador substituto em exercício que está no poder, você é obrigado a orar pela vida dele. Quer você goste ou não do presidente da República, você é obrigado a orar pela vida dele. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Então, nós precisamos lembrar desses princípios bíblicos. E, às vezes, nós esquecemos. Porque, muitas das vezes, não gostamos da proposta do candidato ou da história do candidato e esquecemos que o candidato ele só chega aonde ele chegou, como autoridade estabelecida na terra, porque Deus estabeleceu essa autoridade. Então você ore por esta cidade, ore por este estado, ore por esta nação, para que Deus abençoe. Porque havendo bênção sobre esta nação, prosperidade sobre esta nação, você também vai prosperar. Se essa nação padecer, você padece junto. E nós que estamos lá no final da escala, certamente seremos os primeiros atingidos, como sempre. A inflação é um número, mas para nós que estamos nas classes mais baixas, ela é sempre maior. Então você precisa orar pelas autoridades estabelecidas, para que tudo vá bem e possamos desfrutar das benéficas que esse país venha a ter. Então, nós estamos aqui nesta noite, não para falar de eleição, como falamos da outra vez, lá no começo, dia 2, se eu não me engano, foi o primeiro turno, e nós falamos naquele dia de escolhas, mas hoje nós não vamos falar de escolha. Para variar, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de milagre. Para variar, para não perder o ritmo. E aí o tema é, Jesus continua fazendo milagres. Às vezes nós esquecemos disso também, que Jesus continua fazendo milagres. E essa palavra, Jesus continua fazendo milagres, porque aqui nesta passagem que nós vamos ler, Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. Então, esse é o último milagre, basicamente, registrado que Jesus realizou entre os seus discípulos. E nós precisamos entender que, a partir de então, a igreja começa a realizar esses milagres. E essa missão, esse propósito, não somente de fazer milagre, mas a missão primária do Evangelho, que é pregar as boas novas, a boa notícia, notícia essa que Deus, o Todo-Poderoso, se decidiu reconciliar comigo e com você, essa missão continua conosco. E a missão também de continuar orando para que Deus continue fazendo milagres em nome de Jesus. Porque isso nos foi otorgado, isso nos foi concedido, nós temos essa autoridade. Essa autoridade nos foi concedida através da morte e da ressurreição de Cristo na cruz. Então, nesta noite, nós vamos orar, mas antes, para não perder o costume também, deixa eu fazer um merchan aqui.
Lá no YouTube, você consegue ver as nossas mensagens, tudo que nós realizamos aqui. E eu queria que quando você entrasse lá, você desse um joinha para nós lá. Quando você visitasse a nossa página, você também compartilhasse essas mensagens que de repente falam o seu coração, que tocam o seu coração, você compartilhasse essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Mensagens essas que nós pregamos aqui, diversas delas, com diversas pessoas diferentes, mas que cada um fala ao coração de formas diferentes. Então, você, quando entrar lá no YouTube, acessando o nosso canal, Nova Vida de Jardim Catarina, você dá um joinha lá para nós, curte lá, e assista as nossas mensagens, compartilhe essas mensagens, e certamente outras pessoas serão abençoadas com essas palavras que são ministradas neste lugar. Porque aqui nós ministramos palavras que realmente são palavras bíblicas. Não fugimos nunca do texto bíblico, porque nós temos uma responsabilidade com a palavra do Senhor. Cada pastor, cada diácono, cada trabalhador, cada professor que vem aqui e está compartilhando a palavra do Senhor, tem uma responsabilidade com o reino de Deus. E tem uma responsabilidade com a palavra do Senhor. E aí lembro do nosso professor lá no CFM, pregadores de Bíblia fechada ou pregadores de Bíblia aberta. Aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos pregadores de Bíblias abertas, que pregam a palavra do Senhor. Então, outra coisa também é o nosso aplicativo, você pode baixar lá, e lá no aplicativo nós temos a leitura bíblica diária. Nós estamos terminando esses dias o livro de João, o Evangelho de João, e a partir de, acho que quinta-feira, nós vamos começar o livro de Atos. E aí, vamos estar até final do ano agora, do mês de dezembro, final de dezembro, terminando o livro de Atos. E aí estaremos lendo já 6 livros da Bíblia, de agosto até agora. Então vamos continuar em janeiro, lendo as cartas paulinas, de janeiro até março. Nós vamos ler as cartas paulinas. E você que acompanha lá, vai acompanhando. Se ficou um dia sem ler, leia no outro, e assim Deus vai nos abençoando. Então Jesus continua fazendo milagres. E eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse ao Espírito Santo de Deus para estar abrindo o seu entendimento nesta noite, para que você tenha convicção daquilo que Deus quer falar com você nesta noite. Nós cantamos vários louvores aqui, e cada um desses louvores entrou e penetrou no nosso coração, preparando o nosso coração, para que seja uma terra boa, para que seja uma terra fértil, para que a semente que vai ser plantada agora possa germinar no nosso coração, crescer e produzir um bom fruto, e que o nosso fruto permaneça. Querido e amado Deus, agora nós oramos ao Senhor para que o Senhor venha estar, na pessoa do Espírito Santo, revelando a nós o teu querer e o teu realizar nesta noite. Venha, Pai, agir no profundo do nosso coração, nos dando discernimento daquilo que a tua palavra quer nos falar. Nós te agradecemos pelo teu bem, pelo teu favor e pela tua misericórdia e compaixão, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias? Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. E nós vamos ler aqui esses versículos, e depois vamos estar indo para a parte prática desses versículos, o que esses versículos podem nos ensinar. Diz assim, versículo 1, por favor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, ou Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, e mais 2 discípulos, acredita que fosse André e Filipe.
Por quê? Porque André era irmão de Pedro. E Filipe é uma provável que ele seja irmão de Natanael, ou de Bartolomeu, que é a mesma pessoa. Então, acredito que sejam esses dois. Versículo 3, Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, pois tinha tirado a roupa, lançando-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque estava somente uns 90 metros da margem. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima. Também havia pão. E Jesus lhe disse, traga alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitar entre os mortos. Então, era a terceira vez que Jesus aparecia a eles. Primeira vez estavam os discípulos, Tomé não estava. Segunda vez com Tomé, aonde o Senhor fala com Tomé. E Tomé, cheio de incredulidade por não acreditar na palavra dos outros discípulos. Aí, quando ele vê as marcas do Senhor, as feridas do Senhor, ele passa a acreditar. E aí o Senhor fala, né? Benditos são aqueles que não viram e creram. E aí, bendito sou eu e você, que estamos aqui, você que está nos assistindo. Nós não vimos as feridas do Senhor, não vimos a marca do Senhor, mas nós cremos. Então, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Porque não precisamos ver para crer. Simplesmente cremos por fé e não por vistas. E aqui é a terceira vez que o Senhor se manifesta. Então, que lições podemos tirar desta passagem? O que podemos aprender de prático para a nossa fé nesta passagem, deste milagre, de mais uma pesca maravilhosa que Jesus realiza? Porque lembra da primeira vez que o Senhor teve contato com esses discípulos, da pesca maravilhosa que ele realizou? É mais ou menos semelhante a passagem. Eles passam a noite inteira pescando, mas não conseguem pegar nada. Jesus manda que lance a rede em certo lugar, e assim fazendo, eles têm um retorno, eles têm um milagre acontecendo. Lembrando que eles são pescadores experientes. Não saíram no horário errado, não foram na hora errada, não foram no lugar errado. Simplesmente um dia, como eu digo sempre, deu ruim naquele dia. Mas, ao obedecerem a palavra do Senhor, receberam o seu milagre. Então, as passagens são muito parecidas. Mas aqui tem algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida. A primeira lição prática que você precisa entender nesse texto, você precisa ter cuidado com o que você está fazendo com o seu chamado. É a primeira coisa que você precisa entender. O que você está fazendo com o chamado que o Senhor te concedeu? É o primeiro cuidado que nós precisamos ter. Lembra da primeira pesca? O Senhor faz o milagre, aí Pedro fala, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus diz o que para Pedro? Pedro,
Você não será mais pescadores de peixe, você será pescadores de vidas. O ministério que eu estou te concedendo é maior do que o seu trabalho, do que a sua função. Você não vai pescar mais peixe, você vai pescar vidas. Pessoas para o reino de Deus. Mas olha o que o texto nos diz aí, no versículo 2. Estavam lá Simão, Pedro, Tomé, Natanael, João, Tiago e outros 2 discípulos. Versículo 3, parte A. Simão Pedro disse aos outros, vou fazer o quê? Esse era o chamado que o Senhor tinha para ele? O que Pedro estava fazendo? O Senhor já tinha aparecido 2 vezes para ele, gente. Depois que o Senhor tinha ressuscitado. Pedro vai voltar para a velha vida, para a velha natureza. Não, o Senhor me chamou para pescar vidas, para ganhar almas para o reino de Deus, mas eu vou voltar lá para trás. Eu vou negligenciar o meu chamado. Eu vou negligenciar o meu ministério. A função dele tinha mudado. O Senhor tinha dado uma responsabilidade nova. O Senhor já tinha aparecido a eles. Não era algo que eles não sabiam. Que o Senhor tinha ressuscitado, não. O Senhor já tinha se manifestado 2 vezes e ele estava presente nas 2 vezes. Então, cuidado com o que você está fazendo com o seu chamado. O Senhor nos concedeu dons, o Senhor nos concedeu talento, o Senhor nos concedeu e confiou a cada um de nós ministérios. Esse ministério que o pastor estava orando aqui, nasceu por uma necessidade da pandemia. Até então não tínhamos. A gente colocava uma coisa ou outra lá no Facebook, algumas coisas parecidas, mas nós não tínhamos esse ministério, não tínhamos o canal, não tínhamos esse equipamento que nós precisamos adquirir devido à necessidade de transmitirmos o culto online. E aí pessoas que estavam fazendo outras coisas na igreja, ou não estavam fazendo nenhum trabalho efetivo na igreja, foram chamados para um novo ministério que uma necessidade gerou na igreja. Assim a igreja é dinâmica. Se nós olharmos para 30 anos atrás, a igreja aqui do Jardim Catarina nem existia, vários ministérios que existem hoje, não haviam necessidade de haver na época. Havia necessidade de ter um multimídia há 30 anos atrás? Não. De haver quem projetasse para as redes sociais o culto, transmitisse? Havia necessidade há 30 anos atrás? Não, porque não tinha. Então, a cada momento, a igreja é dinâmica. O ministério é dinâmico, o chamado é dinâmico, ele não para. Porque nós somos um organismo vivo, a igreja não é uma agência natural deste mundo, a igreja não é uma empresa, a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo. E ela precisa reproduzir, assim como o meu corpo e o seu corpo precisa reproduzir células todo dia, a igreja precisa continuar reproduzindo também. Porque senão a igreja faz o quê? Se você parar de reproduzir células, o que acontece? Você está morto, não é isso? Estou certo ou estou errado, gente? Eu não sou bom de biologia, não. Mas, do pouco que eu consegui aprender, se o corpo para de reproduzir células, ele morre. A igreja é a mesma coisa. Se a igreja para de reproduzir, se a igreja para de ganhar vida, se a igreja para de ganhar almas para o reino de Deus, ela morre. Então, o que é que você está fazendo com o seu chamado? O que é que você está fazendo com Deus confiou nas suas mãos? Eu digo sempre, Deus poderia ter confiado nas mãos pessoas muito melhor do que eu, gente, para estar pregando, para estar cantando, para estar fazendo um montão de coisa. Tem gente que canta melhor do que eu, tem um monte. Que prega melhor do que eu, tem um monte. Mas Deus confiou a mim esse ministério. Então, Deus confiou a você também um ministério. Deus te fez um chamado. O que você está fazendo do seu chamado? Pedro decidiu, eu vou voltar à minha velha vida, vou pescar. E aí vem a segunda coisa, o segundo cuidado que nós precisamos ter, aprendendo nessa lição. Cuidado para não ser contagiado pelo desânimo. O desânimo é uma coisa terrível. O medo é igual medo e pânico. Você lembra? Lá em Cádiz Barneia? Vai lá e vê a cidade. Vão 12 camaradas.
Dois voltam com uma ideia que eles poderiam conquistar a cidade, porque quem está com Deus está com a maioria, gente. Com Deus não tem como ser derrotado. Caleb e Josué tinham essa ideia. Só que 10 camaradas voltam com uma ideia de que não era possível conquistar a terra. E os 10 camaradas inflamam mais ou menos quase 2 milhões de pessoas. Então é contagioso. O desânimo, o pânico, o medo. E o Senhor não nos deu espírito de medo nem de covardia, mas espírito de ousadia, espírito de fé, espírito de confiança. Então, quando Pedro fala assim, eu vou pescar, o que os outros dizem aí na parte B? Eles dizem aí, responderam os outros, nós também vamos com você. O desânimo de Pedro pegou os outros. Jesus tinha 12 apóstolos. Judas já tinha ido, que ele se enforcou logo depois que o Senhor foi preso. Então tinham 11. Aqui tem 7 dos 11 que estão desistindo do chamado. Vamos pescar, vamos voltar à velha vida, vamos fazer o que a gente sempre fez. Está todo mundo desanimado. Embora lembrando que eles já tinham visto o Senhor ressurreto. Sabiam qual era o chamado, sabiam que o Senhor voltou, sabiam que as promessas que o Senhor tinha feito eram verdadeiras. Mas mesmo assim o desânimo tomou conta deles, ocupou o coração deles. E nós precisamos guardar o nosso coração, porque a palavra de Deus diz o quê? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque o desânimo ele vem. Diante de um fracasso, diante de uma luta, diante de uma indisposição, diante de uma dificuldade, o desânimo nos toma. Nós temos no país pessoas empregadas, pessoas desempregadas, e pessoas alentadas, não são isso a palavra? Alientado, aquele que não procura mais emprego. Como é que é? Alienados. Pessoas que não procuram mais emprego, desistiram de procurar os empregos. Não querem mais. É tanta dificuldade, é tanta não, é tanta porta batendo na cara, é tanto vamos ligar depois e nunca ligam, que as pessoas desistem. E as pessoas estão assim, afetadas pelo desânimo. Então, muitas das vezes, você está afetado com desânimo. A pandemia veio, o ministério que eu trabalhava estava fechado, não está funcionando, e aí o desânimo vai batendo. Nós estamos 8 meses já nessa trajetória. Mas não desanime, porque o seu chamado, ninguém vai fazer aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. O ministério é seu, o Senhor confiou a você. Então não se deixe afetar pelo desânimo, não se deixe ser contagiado pelo desânimo, porque o desânimo ele bate e ele sai se alastrando. Então nós temos que nos vacinar, nós temos que nos proteger. E o que nos protege é a palavra do Senhor. Então eles foram contaminados com aquele desânimo que Pedro estava, eles foram contagiados com aquele desânimo. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Não deixe que o desânimo ocupe o seu coração. Tome conta do seu coração. A terceira lição que nós podemos aprender nesse texto: cuidado quando seus planos fracassarem. Estou com um projeto, estou com uma ideia boa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Afinal, dá tudo errado. Nada do que você pensou aconteceu do jeito que você pensou. Abriu um negócio, não deu jeito, fez uma coisa, não deu jeito. Começou um curso, não conseguiu terminar. Começou a faculdade, teve que trancar porque não tem recurso para pagar. Cuidado quando seus projetos fracassarem. Porque nem sempre os nossos projetos, nossos planos são os planos do Senhor. Porque Jó diz o quê? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem fracassar. Mas os nossos podem. Os meus podem. Do Senhor, não. Mas os nossos, porque às vezes a gente confunde o que é projeto nosso, o que é plano nosso, do que é plano do Senhor. Então, quando os nossos planos fracassam, os nossos projetos fracassam, isso aumenta esse nível de desânimo em nós.
Então nós precisamos ter cuidado. Porque muitas das vezes nós encontramos irmãos que nós não vemos há muito tempo, e aí por causa da pandemia gera um outro problema. Você não sabe se o cara não vem porque está desanimado ou é por causa da pandemia. E aí a pandemia vira um pretexto para aumentar o desânimo do sujeito. Porque ele vai em todos os lugares, mesmo com pandemia, menos na igreja. Porque ele tem medo de se contagiar na igreja, mas ele vai no mercado, ele pega o ônibus lotado, ele pega o metrô lotado, ele pega um montão de troço lotado. Mas na igreja, ele tem medo. Isso é o quê, gente? Isso é o desânimo. Já tomou conta. Então nós precisamos entender que os nossos planos, quando fracassam, ele aumenta esse nível de desânimo sobre nós. E a probabilidade de continuarmos desanimados. Então nós precisamos nos vacinar, nós precisamos nos pegar e nos apoiar sobre a palavra, fazer a nossa casa sobre o quê? Sobre a rocha, sobre a palavra. Então cuidado quando seus planos fracassam. Aí diz na parte C do versículo 3, mas naquela noite eles não pegaram nada. Vamos pescar. Desistiram do chamado. Botou na cabeça da galera, juntou todo mundo no mesmo barco, todo mundo desanimado. Vamos deixar o que o Senhor falou para lá. O Senhor morreu, ressuscitou, mas deixa para lá. Vamos voltar para a velha vida. E aí dá tudo errado. Eles fracassam nos seus planos. Não pegaram nada. Quarta coisa. Fique atento. Jesus está sempre por perto. Quando a gente faz coisa certa, quando a gente faz coisa errada, quando a gente não faz o que deve fazer, quando a gente tenta se omitir, o Senhor está sempre por perto. Eles tomaram decisões erradas. Abandonaram o chamado, estavam desanimados. Os planos que eles tinham de fazer uma boa pesca fracassou. Mas o Senhor estava por perto. E aí é como eu preguei na semana passada. Abra os olhos, o seu milagre está perto de você. Isso acontece conosco o tempo todo. O Senhor está perto o tempo todo. Só que às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma, na nossa força, no nosso braço. Aí o profeta vai dizer, maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço, faz da sua força o seu braço, faz da sua força a sua vontade, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, e acha que pode resolver no braço. Na minha decisão, na minha vontade, no meu conhecimento, na minha experiência, eu acho que eu posso resolver esse problema. E não consegue. Porque não dá para confiar em nós mesmos. Porque nós somos pó. Somos como um vapor que aparece, bate o sol, ele se dissipa e desaparece. Então fique atento. Jesus está sempre por perto. Vira para a pessoa que está perto de você e fala para ela. Fique atento, Jesus está sempre por perto. É o que o texto nos diz aí. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Ah, pastor, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado. Mas o que eu falei? Eles já tinham visto Jesus 2 vezes. Às vezes a gente está tão desanimado, a gente está tão para baixo. A gente está tão sem rumo, sem direção, que nem quando o Senhor fala conosco a gente percebe. Nem quando o Senhor dá sinais muito claros de que está falando conosco, nós percebemos. Nem de quando o Senhor está nos orientando, mesmo se Ele aparecer na nossa frente, nós não reconhecemos. Como foi o caso deles. Eles não conheceram o Senhor por quê? Porque estavam mergulhados nas suas frustrações, no desânimo. Por isso que não reconhece. E aí, o Senhor estava perto deles, mas eles não reconheciam o Senhor.
Quinto ponto é um ponto bom para nós. Coloca o quinto ponto aí, por favor, Guilherme. A obediência traz bênçãos além das nossas. Vira para a pessoa que está perto de você aí e diz para ele, fala lá, ó. A obediência traz bênção além das nossas. Amém? Estava tudo errado. Lugar errado, decisão errada, juntou com as pessoas erradas, tudo errado. Mas a obediência traz bênçãos além das nossas expectativas. Pescaram à noite, mas não pegaram peixes. Aí aparece Jesus. Então Jesus disse, versículo 6, joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, ou seja, eles obedeceram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. A obediência traz milagres. A obediência gera milagres. A obediência produz milagres. Como da primeira vez, podíamos falar, Senhor, nós estamos cansados, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas ao obedecerem a palavra, ao ouvirem a palavra do Senhor e acreditarem, crerem na palavra, o milagre acontece. Então, que você quer milagre do Senhor? Alguém quer milagre do Senhor aqui, gente? Alguém precisa de milagre do Senhor? Eu preciso de um monte. Obedeça a palavra. Obedeça aquilo que o Senhor está apontando, está falando com você. O grande problema é que a gente tem desobediência desde nascença. A gente nasceu desobediente já por natureza. A criança não sabe falar, não sabe andar, não sabe fazer nada. Mas sabe fazer birra, sabe fazer pirraça. É isso ou não é, gente? Não fala, não anda, mas pirraça sabe fazer. Desobediência. Ninguém ensina. Eles aprendem sozinhos. Natureza humana, natureza caída, pecaminosa. Mas na obediência há milagres. Porque é isso que Deus espera de nós. Então eles obedecem a palavra do Senhor. E foi uma grande quantidade de peixes que eles pegaram. E já não podia nem puxar a rede. Você imagina 7 homens puxando a rede. E o texto diz que ele não podia nem puxar a rede, devido à grande quantidade de peixes. Então, a obediência traz milagres. Sexto ponto para nós. Isso aqui também é muito bom. Jesus sempre tem algo bom preparado para nós. Na obediência você recebe milagres. E o Senhor tem sempre algo preparado para nós. Na época o pastor Edenilson era pequeno, o pastor Renê tinha uma frase que dizia assim, rapaz, você vem com fubá, eu já vou com angu. Ou seja, você vem com algo, eu já vou com algo preparado que você está pensando em fazer. Era mais ou menos isso, não é da minha época, então não sei bem o ditado direito. Mas perguntar ao pastor Edenilson, o pastor Renê, eles sabem. Quando você vai com alguma coisa, quando você faz uma ação, o Senhor tem sempre uma reação muito maior do que a proporção da sua ação. O Senhor já tem algo preparado de bom para nós. Eles acabaram de fazer uma grande pesca. Opa, vamos chegar lá, vamos limpar esse peixe, vamos salgar, vamos botar para assar, vamos preparar o fogo e vamos assar um peixe para a gente comer. Peixe assado é bom, né, gente? Beleza. Mas o que o versículo diz aí para nós? Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. Cara, eles acabaram de pescar, mas o peixe o Senhor já tinha preparado para eles. E além do peixe também havia
O autor deixa bem claro ali, e também havia pão. Além do que eles pescaram, que eles só tinham peixe, o Senhor tinha algo além das expectativas dele. Então é assim que o Senhor age. Quando a gente vai pensando alguma coisa, o Senhor vem sempre com uma proporção maior. Quando a gente obedece, o Senhor tem sempre um retorno maior do que aquele que a gente espera. Porque Deus é o Deus do extraordinário. É o Deus que faz além do que pedimos, pensamos e até imaginamos. Este é o Deus que nós servimos. Então nós precisamos confiar nesta palavra. Porque esta é a palavra do Senhor. Então muitas das vezes nós estamos como esses discípulos, desanimados, desalientados. Mas Deus traz uma palavra poderosa para mim e para você. Jesus tem sempre algo bom preparado para nós. Jesus tem sempre algo bom preparado para a sua família. A sua família não vai ser derrotada não, meu filho. A sua família não vai fracassar não. Porque Deus tem um projeto para a sua família. Deus conhece a sua família. A sua família é um projeto que nasceu no coração de Deus. A gente não se casa por acaso. A gente não se casa à toa. A gente não se junta à toa. É um projeto de Deus, é um plano de Deus. E os projetos de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então confie nesta palavra, porque não é palavra minha, não é palavra do Senhor. Então nós precisamos confiar nesta palavra, que o Senhor tem algo de bom preparado para mim e para você. Então quando eles estavam chegando com peixe, o Senhor já tinha peixe assado e tinha pão para eles. Ponto 7 é um alerta para nós. Não confunda os seus sentimentos diante de Jesus. Eu vou ler aí, de repente você não vai entender o que eu estou falando aí. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que eram o Senhor. Por que eles não ousavam perguntar quem era o Senhor? Sabe por quê? Porque ele sabia que estava no inquérito, gente. Sabia que estava no erro, estava tudo errado. Nós temos 3 gatos lá em casa. Tem um que é o mais travesso dos 3, que é o Dominique. O Dominique, toda vez que ele apronta alguma coisa, ele se enfia debaixo da cama. Porque ele sabe que está no inquérito. Precisa nem brigar com ele. Ele já se mete debaixo da cama, porque ele sabe que ele fez alguma coisa errada. Por que eles não perguntavam se era o Senhor? Porque eles sabiam que estava no erro, eles não foram chamados para ficar pescando mais, gente. Eles foram chamados para ganhar vidas. Eles foram pregados para pegar nova vida. Eles foram chamados para pegar a nova aliança do Senhor, que o Senhor tinha realizado. Eles foram chamados para pregar boas novas do Senhor, as boas novas de salvação. Eles não foram chamados mais para ficar pescando lá no lago. Aquilo era a vida passada, aquilo já tinha passado deles. Eles tinham uma nova missão, eles tinham uma nova tarefa. Então o que eles precisavam fazer? Eles estavam confundindo, olha só, não vamos falar nada não. Vai que se a gente pergunta, ele dá uma bronca na gente. Porque quando eles estavam no barco e estavam olhando para o Senhor, não reconheceram. Aí eles já sabiam que era o Senhor, mas ninguém falava nada. Eles estavam no erro. E aí os sentimentos ficam perturbados. Quando a gente tenta esconder alguma coisa, a coisa mais aparece. E os sentimentos estavam turbados, os sentimentos estavam conturbados. E aí eles precisavam se organizar. E ninguém perguntava nada. Ficava todo mundo olhando. Mas aí nós vamos terminar aqui. E o último ponto nosso é: Jesus compartilha o que ele tem. Jesus chama eles, está lá o pão, está lá o peixe assado. E aí, versículo 13,
Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Aquilo que o Senhor tem preparado de bom para nós, o Senhor compartilha conosco. O Senhor não retém, o Senhor não guarda, o Senhor compartilha. E isso também serve para nós. O que nós temos feito com a mensagem das boas novas de salvação? Nós temos compartilhado ou nós temos guardado? Nós temos anunciado ou temos retido? O que você tem feito com o ministério que o Senhor confiou nas suas mãos? Você foi chamado para interceder, para orar pelas pessoas? E aí a pergunta é, você tem feito isso? Você tem orado pelas pessoas? Você tem intercedido pelas pessoas? Você foi chamado para visitar as pessoas, você tem visitado as pessoas. Ah, pastor, não dá para visitar as pessoas. Você tem telefone, você tem WhatsApp, você tem um montão de coisas que você usa para um montão de outras coisas. Rapaz, visita por telefone, gente. Não dá para ir na casa, visita por telefone. Usa os meios que nós temos hoje, os recursos que nós temos para usar o seu ministério. Porque, como eu falei, a igreja é o quê? Dinâmica, o ministério é dinâmico. As ferramentas nós devemos usar para coisas boas. Você pode usar o WhatsApp, Facebook, Instagram, um montão de coisa aí, tudo para troço ruim. A ferramenta é a mesma, quem decide o uso é você. Você tem um montão de coisa ruim na internet, mas você tem um montão de coisa boa. Quem decide o uso é você. Sou eu. Eu quero usar para coisa boa, você pode usar para coisa boa. Ah, eu quero usar para coisa ruim, você pode usar para coisa ruim. Quem determina é você. Então, utilize as ferramentas que o Senhor disponibiliza. Você não paga para usar. A não ser que é o seu plano de internet lá, que você paga todo mês. Mas, em via de regra, as ferramentas estão disponíveis. Então, o Senhor sempre compartilha conosco aquilo que Ele tem. Mas qual é o item principal nesse último ponto? Mateus 28. Lembra que está escrito lá nos últimos versículos? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai, ensinai todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem que compartilhar isso com as pessoas, porque o Senhor já compartilhou com você. Final do capítulo de Marcos, lá nos últimos versículos. Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aqueles que crerem. Você tem orado pela vida de alguém? Você tem orado pelo milagre na vida de alguém? Nós temos milhares de pessoas doentes. O pastor estava falando aqui do diácono Ney e da irmã Rose. Vidas que precisam de intercessão, precisam de oração. Precisa que eu e você compartilhe o poder que o Senhor nos concedeu, porque esse poder é nosso, esse poder foi nos otorgado. E às vezes a gente se esquece disso. O poder que o Senhor tem, Ele compartilhou conosco. Em meu nome, vocês farão coisas ainda maiores. Realizarão desejos maiores, realizarão coisas maiores. Se Ele deu o poder de curar, nós temos que usar o poder de curar. Se Ele nos deu o poder de ressuscitar mortos, nós temos que ressuscitar mortos. Embora pareça surreal, mas esse poder nosso está dispensado a cada um de nós. Nós precisamos ter ousadia e coragem para usar. Então nós precisamos compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor nos deu. E é isso que nós precisamos fazer. E aí, às vezes, a gente fica esperando que outras pessoas façam as coisas que o Senhor nos confiou. Ninguém vai fazer aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. E quando eu falava de chamado, só para a gente terminar, eu estava lembrando essa semana, estava brincando lá com meus parentes por causa das eleições, do horário de votação. Aí estava falando para eles irem cedo, porque eles estão num grupo de risco. Ninguém chegou a 60 na família lá dos meus primos, não. Mas aí a gente
brinca com o pessoal. Eu estava lembrando. Quando o Senhor me chamou, eu era criança. E eu passei muito tempo, gente, para assumir o chamado. Eu queria fazer um montão de coisa na igreja. Eu sempre estive na igreja, eu trabalhei sempre na igreja. Mas sempre fiz o que eu gostava, o que eu curtia. Mas chega uma hora que a gente tem que entender que o Senhor confiou um ministério maior nas nossas mãos, e a gente precisa assumir isso, a gente precisa sair de cima do muro. Porque você lembra da parábola da dracma perdida? É uma parábola que todo mundo leu, mas as pessoas não entendem aquela parábola. Eu era uma dracma. Eu estava dentro da casa do Senhor, trabalhava na casa do Senhor, mas estava perdido. Como assim, pastor? Eu fazia um montão de coisa. Eu fracassei mais do que deu certo. A maioria das coisas que eu fiz, eu não consegui terminar, não consegui resolver, desisti no meio do caminho. Eu errei mais do que aceitei dentro da igreja. Mas sempre trabalhei. Mas estava perdido porque eu não estava no lugar que o Senhor queria. Não estava no ministério que o Senhor tinha confiado para mim. E aí a gente precisa tomar uma decisão. O que você está fazendo com o ministério que o Senhor confiou a você? E aí, para a gente encerrar, lembre-se da parábola dos talentos. O Senhor vai vir pedir contas. E o Senhor, Ele é um cobrador, como lá já diz mesmo. O Senhor é severo na cobrança. É um cobrador severo. O próprio negligente, ele mesmo faz a afirmação. E é exatamente, o Senhor vai nos pedir conta daquilo que Ele nos confiou. O Senhor continua fazendo milagres? Continua, mas Ele quer usar você para continuar fazendo esses milagres. O Senhor quer usar a sua fé para continuar fazendo milagres. O Senhor quer usar a sua casa para continuar fazendo milagres. O Senhor quer usar a sua vida para continuar fazendo milagres. Porque os milagres que o Senhor fez, lá no livro de João se encerra esses milagres. No livro de Atos, no capítulo 28, se encerram os milagres que os primeiros apóstolos e discípulos de Jesus realizaram. Mas essa história continua comigo e com você. Aquilo que Jesus realizou, que Pedro realizou, que Paulo realizou, que João realizou, que os discípulos de Jesus, que conheceram e conviveram com Ele, realizaram em nome dEle, eu e você precisamos continuar. E é para isso que o Senhor nos chamou. Então, esse milagre que Jesus quer continuar fazendo, precisa de mim e de você se colocar à disposição. O Senhor pode descer dos céus e fazer um milagre? Pode, Ele pode tudo. Mas Ele conta comigo e com você. Ele quer que eu e você despertamos para uma realidade. Nós temos o poder dado por Ele, através da pessoa do Espírito Santo, para realizar grandes milagres nessa terra, nessa nação. Porque as pessoas esperam que os filhos de Deus se manifestem. Então, eu queria que você se colocasse de pé. E você fechasse seus olhos e começasse a orar ao Senhor. E começasse a dizer: Senhor, usa-me nesse tempo, para que eu continue fazendo milagres que o Senhor quer fazer na vida da minha família. Usa-me, Senhor, para continuar fazendo os milagres que o Senhor quer continuar fazendo nesta nação, neste bairro, nessa cidade, Pai. Usa-me, Senhor, conforme o querer da Tua vontade, porque eu preciso, Senhor Deus, ser conduzido na Tua palavra, na Tua presença. E esta canção que nós vamos cantar é uma canção que nós já cantamos hoje. O Senhor nunca me deixou. Nunca te deixou, Ele nunca te desamparou. Você não pode desanimar, porque o Senhor está contigo, é uma promessa, e Ele não pode negar a promessa que Ele nos fez. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nesse